Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Sabe, querido, nós não precisamos senti-lo. Nós não precisamos de uma voz audível. Nós só precisamos reconhecê-lo por quem Ele é. Eu e você fomos criados, querido, para o louvor da sua glória. Mesmo quando nós não estamos vendo. Mesmo, querido, quando as coisas não estão acontecendo. Mesmo quando as coisas não estão saindo conforme planejado. Nós o adoramos da mesma forma. Nós não somos, querido, alimentados por um momento, por uma emoção. Nós louvamos e acreditamos e engrandecemos por quem Ele é. Então, querido, eu não sei qual a motivação que você entrou nessa noite aqui. Eu não sei qual que é a tua motivação, qual o teu problema. Eu não sei aquilo que você vem enfrentado durante dias, meses ou até anos. Mas eu tenho a certeza, querido, que o autor e consumador da nossa fé pode resolver a tua situação. Você não está aqui hoje de maneira aleatória. Você não está aqui por obra do acaso. Você está aqui por um propósito. O próprio Deus, querido, está olhando por cada um de nós. A sua oração, o seu louvor, querido, está sendo ouvido. Ele é o autor do caminho. E vai fazer com que cada um de nós permaneça no caminho. Não olhando para a direita, nem para a esquerda. E vivendo aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Mesmo quando eu não vejo, Ele está, querido. Mesmo quando eu não sinto, Ele está também. Deus está sempre trabalhando ao favor daqueles que acreditam, daqueles que buscam. A Bíblia diz que Ele dá aos seus até quando dormem. Até quando você está dormindo, querido, teu dia está sendo preparado. Até quando você está, querido, dormindo, anjos estão trabalhando a teu favor para o seu dia de amanhã. Cuidando da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Preparando, querido, o seu passo. Sabe por quê, querido? Porque Ele sabe os pensamentos que tem ao teu respeito. Pensamentos de paz, de prosperidade, para te dar o futuro a qual cada um de nós, querido, almejamos. Querido, é tempo de enxugar as lágrimas. Sabe aquilo que você tem derramado lágrimas, aquilo que você tem buscado no secreto, querido? O tempo de resposta está chegando. Respostas do alto. Não coloca a tua expectativa em homens, em instituições. Coloca a tua expectativa, querido, daquele que pode resolver o teu problema. O nosso socorro vem do alto. Ele é o socorro bem presente quando nós mais precisamos. É naquele dia, querido, mais obscuro, que a qual você não encontra resposta. Talvez você ache que você está só, mas Ele está trabalhando. Ele continua trabalhando. E eu quero te trazer, querido, para esse ambiente de adoração. Para esse ambiente de louvor. Para que essa essência, querido, jamais seja esquecida. Para você não ser só guiado por uma emoção, por uma canção bem cantada, por uma canção linda, não, querido. Para você ser guiado por quem Ele é. Essa é a nossa verdadeira essência, querido, de adoração. E quando o adoramos, querido, por quem Ele é, toda a atmosfera, todo o ambiente é transformado. Mesmo quando eu não vejo, Ele está. Mesmo quando eu não sinto, Ele está também. O nosso Deus, querido, Ele sempre está trabalhando. Mais uma vez, querido. Mesmo quando não vejo. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, igreja, boa noite. Aleluia, glória a Deus por esse ambiente preparado, né? Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas, querido, para esse louvor aqui maravilhoso? Sabe, querido, às vezes nós não reconhecemos os bastidores, mas eles estão aqui desde as 5 horas, preparando esse ambiente, ensaiando, orando, intercedendo por cada um de nós, querido. Sabe, isso é constante, então é louvável.
da parte deles esse esforço. Sabemos que no Senhor o serviço não é em vão. Amém? Glória a Deus. Essa é uma noite, querido, preparada para você. Nós viemos cultuar o Senhor. Nós viemos celebrar a grandeza dEle. Você se alegra com isso, querido? Glória a Deus. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa de meu Deus. E essa é uma alegria de nós cultuarmos, usufruirmos dessa unção coletiva, querido. Aqui coisas são destravadas de fato. Nada contra, querido, você ter o seu particular na sua casa, é necessário, sim. Mas aqui tem coisas nessa unção coletiva, no mesmo propósito, no mesmo mover, que são desbloqueadas por conta dessa unção. Então não desconsidere que é de se congregar. Isso é essencial para a vida de um cristão. A igreja não é uma criação de homens, Pai. É a criação do próprio Deus. O próprio Deus sabia, querido, que nós precisamos nos alimentarmos dessa palavra, nos encorajarmos uns aos outros. O testemunho de cada um pode encorajar. O seu irmão está do lado aí. Às vezes o problema é que um está passando, o outro já superou. E estamos aqui, querido, para ouvir as mesmas coisas. Mas as mesmas coisas, Caio, você está falando sim, querido, o evangelho é repetição. Quanto mais ouvimos, mais confiantes e convictos ficamos da sua palavra em nós. Então, querido, sim, vamos ouvir as mesmas coisas. O evangelho são boas notícias. É algo bom demais para ser verdade. É assim que a palavra evangelho significa. Sim, querido. O apóstolo Paulo diz que é segurança para nós as coisas. Amém? Aleluia. Querido, abre sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Aleluia. Que ambiente glorioso, querido. A unção está palpável aqui, querido. Então fica conectado para esse tempo. Fica conectado, querido. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Mesmo quando eu não vejo, Ele está, querido. Mesmo quando nós não sentimos, Ele está também. Tem essa convicção, Ele sempre está trabalhando, querido, a nosso favor. Sempre está trabalhando. Aleluia. O Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Aqui essa passagem, querido, vai narrar Jesus andando sobre as águas. Uma passagem bastante conhecida. E eu quero trazer a memória a isso para você. Aleluia. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro. Disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és filho de Deus. Aleluia, Pai. Santificado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, muitas vezes é nas horas mais difíceis de nossa vida, na maior tribulação que você possa imaginar, que muitas vezes estamos até passando, ficamos cegos muitas vezes até em não reconhecer a presença do Senhor em determinados problemas. Muitas vezes achamos que tudo está conspirando contra nós. E quando o medo chega a bater em nós, querido, ele vem com um combo. Vem de tristeza, regressos, recaídas, dúvida. Isso faz com que muitas vezes não reconhecemos a presença do Senhor. Achamos até que é o próprio Satanás querendo se revelar a nós em meio a uma tempestade. Mas assim, querido, como o texto diz, que Jesus até de maneira intencional deixa os discípulos a sós. E é justamente nesse momento onde a tempestade e o vento ficam mais fortes. A ponto, querido, de o medo tomar conta de cada um deles. E a Bíblia não vai narrar que eles viram um anjo
Não, querido. Um fantasma. Pensavam que era tudo. Quando na verdade, querido, no meio da tempestade, do maior problema que possa aparecer, o Senhor sempre está lá. E Ele diz: não temas, eu estou aqui com você. Eu estou aqui. Vem comigo andar sobre as águas. E a Bíblia narra que Pedro, lançado assim como uma criança lança uma pedra sobre as águas. Pedro anda, mas de maneira ele para. Em certo momento, querido, ele repara nas circunstâncias. Repara no vento, nas adversidades ele submerge. Mas ainda assim, querido, uma vez que muitas vezes tropeçamos, submergimos, o Senhor sempre está com a mão estendida para cada um de nós. Sabe, amados, eu não sei o problema que você está passando. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei se muitas vezes, mediante o maior desafio que venha a surgir na sua vida. Eu quero dizer para você, querido, que você não está só. Sempre, querido, vai ter alguém do outro lado da margem, os próprios Deus te chamando: vem para perto, não pare, prossiga, venha adiante, movimente-se. Não repare na força do vento, na adversidade, no problema que vem surgir. Continue amando, perdoando, servindo. Mas não pare. Reconheça a minha grandeza, reconheça que eu estou aqui. Sim, querido, quando o medo bate, e ele tende até bater as portas, mas não deve permanecer. A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de medo. E esse espírito, querido, não faz parte do plano de Deus para a tua vida. Isso não quer dizer que muitas vezes Ele querer dar o ar da graça. Mas Deus te deu um espírito de paz, de amor, de moderação. Ele te deu um espírito de ousadia. Em meio à tempestade, em meio ao caos, querido, sempre tem alguém, o próprio Deus, te estendendo a mão. Mesmo quando as coisas não estão saindo conforme planejamos. Como acabamos de cantar. Talvez muitas vezes a música não está saindo conforme nós estamos tocando. Conforme nós planejamos. Conforme nós queremos muitas vezes. Mas nós sabemos que não é do nosso jeito. Não é da nossa forma. Deus sempre está um passo à frente de nós. E Ele sabe o que precisamos para o dia de amanhã. Ele sabe o que cada um de nós vai precisar. As ferramentas que vai precisar para o seu amanhã. Então, querido, lança fora essa ansiedade. Não se preocupa, querido, com os afazeres do dia a dia. Não se preocupa simplesmente com o que você vai comer no dia seguinte, com o que você vai vestir. A Bíblia já nos orienta quanto a isso. Só precisa, queridos, manter o foco no autor e consumador da nossa fé. As distrações, sim, são muitas. Muitas são as distrações. Mas nós estamos num local intencional, querido, para sermos alimentados com ferramentas poderosas. Para quando o dia mal se apresentar a nós, queridos, sai de nós palavra. Porque, querido, o que faz com que nós ficamos de pé é o sustento da palavra. Essa palavra, querido, que faz com que eu e você estivéssemos aqui, cultuando a Ele, encorajando uns aos outros, louvando, adorando. Isso que faz com que tenhamos nossa esperança renovada a cada dia. É a palavra de Deus, o próprio Deus falando com nós. O próprio Deus se revelando a nós. E isso aqui, querido, pode passar gerações, mas é algo que não há substituição. A palavra de Deus, ela é imutável, sempre será a mesma. Sempre, querido. Toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse. Textos, princípios poderosos que irão fazer com que você suporte, querido, pressões. O problema irá aparecer? Sim. A Bíblia diz que nós teríamos aflições. Mas deixa eu dizer algo para você, o texto não acaba aí. A Bíblia também nos encoraja dizendo que, mas tenham bom ânimo. Houve, querido, um sacrifício poderoso para que eu e você possamos ter, querido, uma novidade de vida. Hoje o acesso é completo ao Senhor. O acesso agora, nos colocarmos na posição de filho, reconhecer a própria paternidade. E um pai, querido, não cuida de um filho de qualquer maneira. Um pai tem amor, tem cuidado, tem zelo. E ele vai te corrigir quando for preciso. O que você precisa, querido, é reconhecer a paternidade dele.
Ele é um bom pai. Você, querido, não é qualquer coisa. Deus, Ele acredita em você. Agora você precisa entender e acreditar em você mesmo. Sabe, é tempo, querido, de desengavetar sonhos que muitas vezes estão aí esquecidos. Causas muitas vezes que estão aí esquecidas. Sabe aquela oração que você gastou uma noite em claro, chorando, clamando ao Senhor, querido? Não é no nosso tempo. Deus não se esqueceu desse clamor. Deus não se esqueceu. Em tempo oportuno, querido, vai acontecer. Vai acontecer. Continue orando, continue crendo. Não se distraia. Satanás vai fazer de tudo para que essa palavra, para que esses princípios sejam deturpados. Vai fazer de tudo sempre, querido. Há distrações para tudo. Mas com uma mente renovada, com a palavra de Deus, querido, você não é qualquer um. O apóstolo Paulo diz, não tenham sua mente, não se conformais com esse século, no sentido de, querido, não tome a forma do mundo. Não vá conforme a onda está aí fora. Família continua sendo um projeto de Deus. Se o mundo acha normal um casal se separar por qualquer coisa, querido, esse caminho, Deus sempre será a favor da família. Evangelho, propagar o evangelho para pessoas não é caretice, querido, não é religião, como assim que muitos pregam. Isso não é simplesmente uma religião, não, querido. É o próprio Deus falando com você. Nós somos aqui abastecidos com essas verdades. Mas que essas verdades não possam ser somente ego interno, inflados a certo ponto, querido, de não expandir isso para outras pessoas. De que vale isso, querido, se não podemos compartilhar essa palavra, esses testemunhos maravilhosos que Deus tem feito em nossa vida com outras pessoas. O se importar com outras pessoas. Sabe, querido, deixa eu trazer à memória algo para você. Eu e você aqui, querido, somos resposta da oração de alguém. Cada um aqui, sem exceção, querido, é fruto da oração de alguém. Alguém orou para que você estivesse aqui hoje. Alguém orou para você estar nesse bom emprego, para você estar fluindo, para você estar prosperando no seu negócio. Alguém orou para que isso fosse uma verdade em sua vida. E graças a Deus que você está, querido, colhendo os frutos. Graças a Deus por isso. E se esse ciclo parar agora? De que adianta, querido? Nadarmos, andarmos e morrermos na praia. Não, querido, isso precisa ser propagado. Assim como Deus foi na minha vida e eu estou prosperando por causa disso, querido. Isso precisa ser passado para outras pessoas. Esse Deus maravilhoso, querido, precisa ser propagado. Precisa ser falado. E deixa eu dizer algo para você. Não é somente aqui na igreja. Você viu aí o vídeo inicial, no início do culto. Por isso que a palavra de Deus diz, querido, ardente expectativa da criação, pela manifestação dos seus filhos. A criação, querido, geme, tem expectativa para que eu e você se manifeste lá fora. Há uma expectativa, querido. Glória a Deus. Deus é bom. Sem exceção. Eu tenho certeza que Deus já usou pessoas para irem até vocês aqui, a fim de você ser a resposta para aquela pessoa, lançando uma palavra, uma oração, qualquer que seja, querido. É que muitas vezes não estamos apercebidos a entender isso. Esse local, chamado igreja, graças a Deus por isso, querido, é um ambiente preparado intencionalmente. Graças a Deus por isso. Mas isso não pode ficar só aqui. Você viu, querido, uma pessoa sendo alcançada. E os céus se alegram, querido, quando uma pessoa é alcançada. Os céus se alegram. Você não tem noção, querido, quando uma pessoa muda de rota, quando ela se converte, quando ela estava indo por um caminho tortuoso. E você ora por aquela pessoa, você lança uma palavra, e aquele caminho agora é convertido, querido, ela está indo para os braços do Pai. Querido, isso é glorioso demais. Isso traz uma satisfação interna, não somente, querido, mas os céus celebram. Porque acabamos de sair de uma festividade chamada Carnaval, querido, você vê as multidões. E é de se pensar muitas vezes, eu creio que cada um de vocês já pensou sobre isso e falar, Pai, se eles soubessem o que estão fazendo. Eles não sabem. Quantas vidas ceifadas, amado. Eu já participei disso. É um ambiente, querido, que muitas vezes pessoas até estão lá sem entendimento.
E quantas vidas são ceifadas dia após dia por um momento de prazer. E essa é uma estratégia, querido, que Satanás usa, porque ele não tem criatividade alguma. Ele apresenta o pecado como algo prazeroso. E a pessoa é fisgada por aquilo, agarra. E agora aquilo que se era prazeroso, agora se torna um sentimento de culpa. A pessoa não consegue se livrar daquilo, se sente indigno. Recentemente eu tive uma experiência em ministrar a palavra para um colega de trabalho. E a mensagem dele, querido, me impactou, porque no andar da conversa, ele simplesmente fala para mim e diz assim: Caio, eu tenho vergonha de falar com Deus. Querido, olha que forte isso. Eu tenho vergonha de falar com Deus, porque eu estou tão revoltado que eu me sinto indigno. Querido, quantas pessoas estão nessa situação? A gente tem muitas vezes vergonha de se expor ao Pai, porque Pai eu não mereço. Era um cristão afastado. Tinha conhecimento da palavra, mas ele estava se sentindo indigno. O sentimento de culpa. Eu falei: meu irmão, você está totalmente errado. Graças a Deus que eu estou aqui falando com você, porque, sabe, algo foi preparado para que eu chegasse até você aqui. E nós tivéssemos todos os assuntos do mundo para falar, mas estamos falando do Senhor. Então receba isso, querido. Sabe, querido, a palavra foi semeada no coração dele. Então que eu e você possamos ter essa sensibilidade de estarmos no local certo, na hora certa. Deus, Ele vai te livrar, vai te salvar, está cuidando de você sempre. Mas que isso possa ser propagado. Em nome de Jesus. Aleluia. Abre lá sua Bíblia, querido, no livro de Atos. Glória a Deus. Deus é bom, glória a Deus. Capítulo 16. Aleluia. Oh, aleluia, Pai, obrigado. Atos 16. Vamos ler a partir do versículo 19. Aleluia. Oh, glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Deus é bom. Aqui, querido, vai trazer princípios poderosos para que você possa mudar a situação. Aqui vai narrar a história, querido, de Paulo e Silas. Uma história bastante conhecida. E eu quero trazer à memória esse texto. Atos, capítulo 16, versículo 19. Vai dizer assim: vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando-o em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não demos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia, nós te louvamos, Pai. Sabe, querido, pensa esse cenário. Homens espancados, açoitados, amarrados ao tronco. Imagina a seguinte cena, querido. Eu já assisti aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. É um filme que retrata bem próximo mesmo, como que era um açoite nos tempos passados, que era algo violento. Algo violento. E esses homens estavam nessa situação. Não satisfeitos com tal açoite, estavam amarrados ao tronco, lançados do cárcere, numa masmorra. Fadados ao fracasso, aquém de toda a sociedade. Mas ainda assim, querido, eles resolvem fazer algo que faz mudar toda a situação, todo o ambiente.
Eles tinham algo dentro deles. E quando você tem a palavra, querido, dentro de você, faz total diferença em meio a qualquer desafio. Amém. Glória a Deus. Aqui fala, querido, chegada a meia-noite, eu entendo essa expressão, meia-noite, como uma hora, querido, mais obscura, ou posso entender, a hora mais que estavam passando. Pensa aí, querido, naquela situação onde você acha, meu pai, eu não sei mais o que fazer. Mas ainda assim, por ter a palavra dentro deles, querido, eles resolveram orar e cantar louvores. Preste bem atenção, querido, nessa ordem. Orar. Oração, querido. A oração continua tendo poder. Amém. E é algo que faz total diferença, amado. Amém. Oração, querido, não em sentido somente de pedir algo, ou de agradecer por algo. Mas a oração, querida, ela pode ser usada em qualquer contexto da sua vida. É algo que precisa estar no DNA do cristão. Se está acontecendo, você ora. Se não está acontecendo, você continua orando. 1 Tessalonicenses vai dizer, orai sem cessar. Ou seja, ore, querido, em todo tempo. Essa é o nosso principal elo de ligação com o Senhor. De intimidade, de relacionamento. Aqui nós estamos orando pelas causas um dos outros. Isso se estende em casa. A oração precisa ser presente nos lares. Amém. Glória a Deus. Precisamos, querido, cultuar esse tempo glorioso de intimidade. Se expressar a Ele do seu jeito, não procurando palavras bonitas. Não, querido. Deus, Ele quer a tua sinceridade do teu coração. Ainda que muitas vezes você não fale uma palavra, mas esteja disposto só a ouvir o que Ele quer dizer naquele tempo para você. Calar muitas vezes para ouvir. Ouvir o que o Senhor quer para aquele tempo. Desenvolver sensibilidade. Pai, eu prossigo com isso. Eu dou um passo nisso. Como que eu resolvo, Pai, essa situação? Glória a Deus. Pai, eu não sei o que fazer nessa hora. Eu não sei o que fazer. Eu reconheço a minha incapacidade de produzir resultado nessa hora. Eu não sei. Eu cheguei no ápice do desafio. Eu não sei o que fazer, não sei para onde ir. Porém, os meus olhos estão em Ti. E isso, amado, faz toda a diferença. Porque é na nossa fraqueza que a força dele é aperfeiçoada. Você precisa entender, querido, que quando você sai de cena, você ora, você crê, é aí que a força dele é aperfeiçoada. Eu não canso de falar isso, querido. Nosso papel é crer. O como vai ser não pertence a nós. O como vai ser pertence ao Senhor. É que muitas vezes estamos tão distraídos que queremos saber como vai ser. Nós invertemos as ordens. Pai, como vai ser isso? Querido, sai de cena nesse momento e deixa Deus trabalhar. Deus é bom. Deixa Deus trabalhar. O que é impossível, querido, para Ele? O que é impossível? Deus é especialista em mudar cenários. Ele é especialista em mudar situações. Especialista, querido, em onde o natural está apontando para algo, vai ser dessa forma, e Deus vem e desfaz tudo. Não, vai ser desse jeito. Não é um diagnóstico que vai dizer o que você tem, mas quando você se agarra àquelas verdades, querido, Deus reverte isso. Deus reverte. Não é a tua conta bancária que vai determinar se você vai ser um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso ou não, querido. Não é isso. Não é isso. Mas o buscar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Quando você começa a inclinar a tua motivação no lugar certo, na hora certa, você vê, querido, as coisas acontecendo. De maneira intencional, de maneira proposital. O semear continua valendo, querido. A lei da semeadura continua tendo uma validade poderosa. E se você, querido, está tendo dificuldade em alguma área da tua vida, querido, é nessa área que você deve semear propositalmente, intencionalmente, com força. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Paulo e Silas, eles oravam. Mas eles fizeram algo, querido, atrelado à oração, que fez toda a diferença naquela cadeia. A Bíblia diz que eles cantavam louvores. Sabe, querido, eu quero dizer para você que cantar, louvor, a adoração vai muito, querido, muito mais além do que somente entoar belas canções a Ele. Vai muito mais além do que cantarolar.
Quando você, querido, resolve se posicionar, cantar louvores em meio ao caos, em meio à circunstância, querido, isso não é somente uma canção cantada, isso é um posicionamento espiritual. Quando você entende, querido, que cantar louvores é um posicionamento espiritual, você vê, querido, a situação ser mudada. Você vê, querido. Você vê a situação ser mudada. Ah, mas eu estou perdendo tudo, eu não sei o que está acontecendo. Esse investimento que eu fiz não está dando certo. Esse emprego que eu queria tanto não saiu. O meu negócio não está fluindo conforme eu queria. Ainda assim ele é digno de louvor. Essa é a hora, querido, que você pode colocar mais força. Essa é a hora que você deve colocar força e continuar cantando. Continuar louvando, 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 até, querido, que a situação mude, até que a atmosfera seja tomada, e você vai ver a gratidão, querido, exalar de você, que, Pai, obrigado, você vai querer só agradecer, porque a fé é isso, querido, é agradecer. A fé, querido, é você celebrar aquilo que muitas vezes não tem ainda, mas já reconhecendo a grandeza dele. Pai, obrigado, porque já está acontecendo. E você começa, querido, ver a coisa tomando forma. Você começa a ver as engrenagens funcionando. Você começa a ver favor do alto ali, favor do alto aqui, querido, porque é por causa do teu posicionamento. Glória a Deus. Aí muitas vezes as coisas não estão caminhando conforme nós não planejamos. Aí começa, então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve. Então louve. Então louve, simplesmente louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, seu louvor invade o céu. E olha o que acontece, querido. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes. É. E Ele trabalha. Isso. Erga suas mãos. Sim, Pai. Ei. Ei. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. E Deus vai na frente. E Deus vai na frente do caminho. Sim, querido. É isso que acontece quando você se posiciona. Sim, querido, trabalhando a teu favor. E Ele trabalha. Sim, querido. Isso, querido. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Sim, Pai. Oh, eu te louvo, Pai. Oh, esse, querido, é o posicionamento que temos que ter. Se está acontecendo, nós louvamos. Se não está acontecendo, nós louvamos da mesma forma. E veja, querido, a boa mão dele sobre a sua vida.
E veja a boa mão dele sobre aquilo que você tem clamado, sobre aquilo que você está buscando, por conta de um posicionamento, querido. Que eu não sei com as cadeias que você tem enfrentado, eu não sei quais são os açoites da vida, querido, mas quando você se posiciona, algo acontece. Porque ele é fiel à sua palavra, amado. Se aconteceu com Paulo e Sila, querido, há milhares de anos atrás, querido, está disponível até os dias de hoje. Ainda que você não tenha sido açoitado, ainda que você não esteja preso a um tronco, lançado a uma cadeia, mas muitas vezes um problema tem tirado o teu sono. Muitas vezes um problema tem roubado a tua atenção, tem feito você se distrair e não usufruir daquilo que Deus preparou para você. Uma vida, querido. Um banquete. O souzo de Deus para a tua vida. Salvação para todas as áreas. Teu casamento, as tuas finanças, a tua saúde, teus filhos, tuas gerações, querido. Tudo isso sendo transformado pela boa mão dele. Louvar, querido, é um posicionamento espiritual. Quando você entende isso, você vai ver algo poderoso sendo desbloqueado na tua vida. Por isso, querido, continue louvando. Continue crendo. Não retroceda. Não repara na força do vento. O vento vai querer te distrair, mas tal como uma palmeira, querido. Você já viu um vento batendo numa palmeira, um furacão? Ela vai até o chão, querido. Ela parece que vai quebrar, mas depois ela volta. Muitas vezes, querido, a situação vai até te entortar, mas não vai te quebrar, não. Porque você tem uma palavra que te sustenta, querido. Ela vai querer te intimidar, vai querer te confrontar, mas como bons filhos de Deus, querido, nos agarramos a essas verdades. O que você cantou no início do culto, você é o que a Bíblia diz que você é. Se a Bíblia diz que você é mais que vencedor, querido, eu me agarro a isso, eu sou mais que vencedor. Se a Bíblia diz que eu sou sarado e curado, não é esse diagnóstico que vai determinar a minha vida, que vai determinar a minha saúde. Não é muitas vezes esse momento financeiro que eu estou passando que vai determinar meu futuro, que vai determinar o meu progresso. Não, querido. Você tem uma verdade. Deus, Ele tem prazer na tua prosperidade. O salmista diz, querido, glorificado seja o Senhor, se compraz na prosperidade do teu servo. Quando você, querido, prospera, Ele tem prazer, Ele se alegra, Ele diz, Pai, obrigado, meus filhos estão acertando. Glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Eu não sei, querido, qual a situação que você está hoje, mas deixa eu dizer algo, pode melhorar. Teus melhores dias ainda estão por vir. Teus melhores dias, querido, ainda estão por vir. Se prepare, querido. Se prepare para as promessas dele serem evidenciadas na tua vida. Se agarre, não desista. Tenha certeza que sempre tem alguém da outra margem, o próprio Deus te esperando, com a mão estendida. E se você errou por algum problema, querido, a mão dele ainda continua estendida. Ele só quer teu coração arrependido. Evangelho é renúncia, querido, também. São boas notícias, são, mas também é renúncia. Glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Tem velhas práticas que não cabem mais à tua nova criação. Tem situações que não cabem mais na tua roupagem nova. Isso, querido, faça para que as promessas possam ser evidenciadas. Nós o adoramos sempre. E quanto mais o adoramos, querido, Deus sabe que aquilo que nós adoramos, nós ficamos parecidos. Aquilo que você adora, querido, você fica parecido. Se você adora coisas, você vai ficar materialista. Se você adora pessoas, você vai ficar idólatra. Então, vai adorar o Senhor, o autor e consumador da sua fé. Você fica parecido com Ele, querido. Você resplandece o próprio caráter dele através de suas atitudes. Por isso continue adorando, louvando. Tenha sempre, querido, uma canção de louvor, de gratidão dentro de você. Tenha sempre isso. Tenha sempre. Oh, aleluia. Abre lá comigo em Eclesiastes,
capítulo 3. Aleluia. Eu pedi para colocar na tela, por gentileza. Eclesiastes 3:1. Oh, aleluia. Porque muitas vezes, querido, queremos que as coisas sejam da nossa forma, no nosso tempo. Cremos, falamos, mas muitas vezes se sumamos ao Pai dizendo: Pai, precisa ser agora. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode continuar, mas vamos ler esse texto todo. Há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Até aí, querido. Existe um tempo, querido, determinado para todo propósito. O kairós de Deus, do grego, é o tempo de Deus. Tempo oportuno para cumprimento do propósito. Não é do nosso jeito, não é na força do nosso braço. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam agora. Precisamos desse emprego, precisamos dessa causa, precisamos desse veículo, precisamos desse investimento. Mas tudo é no tempo de Deus. Cada um aqui, querido, possui um propósito específico. Cada um possui um propósito específico aqui. É no tempo dele de se cumprir cada coisa. Há tempo, querido, para todas as coisas. Não queira, querido, acelerar algo que Deus muitas vezes não está sinalizando para acelerar. Não queira para ir devagar demais algo que Deus muitas vezes quer que você acelere. Não queira dar passos largos onde muitas vezes Deus vai sinalizar para você segurar. Glória a Deus. Isso, querido, se desenvolve com relacionamento. Intimidade. Quanto mais você o busca, quanto mais você se expõe a Ele, quanto mais, querido, você fala com Ele, quanto mais você conhece as suas Escrituras, você vai entender, querido, o tempo certo para todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Sabe o alimento sólido? Quando vamos um pouco mais fundo, um pouco mais profundo. Há níveis, querido, e você sempre vai passar para um próximo nível. Deus não quer que você fique estacionado da mesma forma, querido. Esse é um princípio poderoso. Ainda que muitas vezes nós queremos ficar na zona de conforto, mas Deus quer. Por quê, querido? Para o cumprimento da sua palavra, para o propagar do evangelho. Isso é uma necessidade. Glória a Deus. Quando o próprio Deus diz que ele se coloca, o próprio Jesus se colocou o suficiente para cumprimento sozinho da obra. Ele diz: grande é a seara, querido, e poucos são os trabalhadores. Deus naquele momento se coloca contando comigo e com você, para que esse evangelho ele possa ser propagado. Amém. Então, querido, deixa eu dizer algo especificamente para quem está servindo. Não pare. Ainda, querido, que muitas vezes o cansaço bata. Ainda que muitas vezes, querido, você pense que, pai, eu não aguento. Sabe, querido, Deus não vai te dar nenhuma tarefa para que venha algum dano para você. Deus sabe até onde você pode suportar. Mas Ele quer também que nós tenhamos para frutificar no local certo. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Não pare. Deus é bom. Deus vai te dar estratégia específica, querido, para você continuar produzindo, para que você continuar frutificando onde Deus te colocou e sendo fiel no local onde você está. Só se coloque disponível para ser essa ferramenta poderosa nas mãos deles. E se você ainda não está servindo, querido, no reino de Deus, não pense que servir é somente, querido, pregar o evangelho aqui no púlpito, não, querido.
Existem muitas vertentes, muitas, querido, que vai fazer com que pessoas sejam ajudadas, encorajadas, libertas, salvas, curadas. Os bastidores são imensos. Glória a Deus. Deus é bom. Os que têm filho, querido, tem gente cuidando dos seus filhos lá, instruindo na palavra. Pessoas que não, como o louvor, que chega cedo, outras pessoas que chegam mais cedo, preparando esse ambiente, que fique tudo limpinho, cheirosinho, funcionando, para que você fique num local confortável, querido. E graças a Deus que estamos avançando, crescendo, rompendo, querido, para a glória dele. Isso não vai parar. Isso não vai parar. Porque a vontade dele, querido, é que tenhamos mais do que o suficiente para dar no reino de Deus e produzir. Nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, por gentileza, querido?